hoje nesse papo com o Ricardo Meira, nosso colunista de arquitetura e design. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Babi. Bom dia, boa tarde, ouvintes. Esse assunto estava rendendo, a gente fez, inclusive o Ricardo fez uma lista enorme, só situando, né, que não estava com a gente na semana passada, que era isso, e o que a gente tem que ficar de olho na hora de comprar o imóvel, na hora de observar, porque tem quando você vai uma visita, vai 2 visitas, mas se você não tiver um papo com alguém entende, ou então converse com alguém que já morou no imóvel, para saber esses pormenores do imóvel, que é o que pega depois, né? Vai dar dor de cabeça, enfim, pode trazer muitos problemas para esse novo comprador. Na semana passada a gente falou sobre a importância de se olhar, além da disposição interna da planta, o que pode ou não pode ser demolido. A gente falou sobre as instalações, falou até sobre o pé direito, baixo demais, né? As dificuldades, sobre a iluminação natural, né? A gente falou do movimento do eu adorei essa, sol, gente. né? Repete isso, por favor. Quem não tá ouvindo, eu descobri isso muito legal, fiquei repetindo para todo mundo. Quando a gente vê isso na faculdade, lá no comecinho, a gente fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. É que a gente aprende que o sol nasce no leste e se põe no oeste, mas no hemisfério sul, ele se movimenta durante a maior parte do ano mais ao norte. E no verão ele fica mais ao sul. Então, só 2 dias no ano é que ele está retinho, né? Do leste ao oeste, que são os solstícios, né, de verão e de inverno. Tem até umas fotos muito legais da torre de TV, a gente até está vendo ela daqui, né? Que tem 2 dias do ano, que são os equinócios, em que a sombra da torre fica exatamente retinha com o eixo monumental. Fica muito bonito. Só não sei de cabeça quais são os dias, mas são os equinócios. Isso que eu me lembro. Quanto a essas observações antes de você comprar ou alugar um imóvel, além daquilo que a gente falou, coisas importantes. Em Brasília, especialmente no plano piloto, mas na Asa Sul, mas na Asa Norte, nas quadras mais antigas, isso é muito comum. E nos edifícios mais antigos também, Taguatinga, né, que foi uma das primeiras cidades fora do plano que começaram a se verticalizar. É muito comum as tubulações de água, de esgoto, serem de ferro fundido. Né? Na arquitetura e na engenharia a gente chama isso popularmente de barbará. Aí quando a pessoa compra o imóvel, aí chegou... É por isso tem barbará às vezes nas tampas. Isso aí. Aí vem o nome, né? Ih, doutor, aí, isso aqui é barbará, isso aqui vai ficar caro para trocar, porque as tubulações eram de ferro fundido. Hoje são de PVC. Elas têm uma durabilidade muito grande, mas quando elas começam a oferecer algum problema, dificilmente há manutenção e troca, porque são peças muito antigas. E aí, normalmente, os edifícios fazem toda a troca por PVC. Algo que normalmente se faz, mesmo com as tubulações comuns, né? Na prumada ali, no shaft, que é aquele buraco ali, que a gente acha que é um pilar, né? É onde passam as tubulações. Quando isso é feito com ferro fundido, nada impede que no apartamento, nas tubulações internas, a gente já substitua para PVC, e há conexões em que a gente pode fazer essa junção. Na conexão, é uma conexão específica. Olha! Então você tem a tubulação comum de barbará, mas dentro é de PVC. Independentemente disso, né, dá uma olhada geral no estado das instalações é muito importante, tanto hidráulica quanto elétrica. Então, quando nós falamos de hidráulica, basicamente estamos falando de água e esgoto, né? São tubulações diferentes. E elétrica, muitas vezes, nós nos limitamos a olhar o quadro, né? O quadro de disjuntores, o quadro de força, mas é sempre bom tirar as luminárias, dar uma olhada na fiação, como é feita a conexão, porque é um gasto relativamente baixo para o risco que oferece não fazer isso, né? A gente, negócio do aluguel, né? A gente alugou a casa, não fez isso que o Ricardo falou. E a gente descobriu que depois, quando a gente tirava das principais luminárias, as principais pontos de luz de cima, estavam cobertas d'água, assim, tinha água lá, que o telhado não foi bem feito, a gente morava numa casa. E aí, assim, era uma ferrugem, era uma coisa absurda, assim, de ferrugem, de coisa antiga, de coisa velha, que, assim, no nosso caso era lugar mesmo, assim, a gente teria negociado, teria mostrado antes, teria feito aquele ponto ali, um ponto de negociação com o dono do imóvel, pra gente arrumar antes de morar. Porque a gente foi isso, o piso era um piso de madeira maravilhoso, tava todo, a gente fazendo essa observação, viu que tava todo corroído, a gente colocou na negociação arrumar o piso antes da gente mudar com os móveis.
Para depois quando a gente, olha, você vai ganhar, vai ter um piso novinho e a gente não vai ter a trabalheira de tirar móvel para botar depois. E a gente não observou isso também. Observou quando deu a primeira chuva e caiu um rio, assim, pela lâmpada, tinha um rio caindo lá, a gente foi abrir, comum. A gente falou, meu Deus do céu. Tem uma coisa que a gente conversou, eu não sei se a gente conversou depois do programa ou foi antes, por causa desse calor, sobre o ar-condicionado, né? A gente não gostou, que é muito legal. Olha só que interessante, nessa bolha de calor aí, a gente ficou pensando muito no ar-condicionado. Em alguns edifícios, a gente não tem nem a previsão de carga para colocar ar-condicionado. Eu atendi um condomínio na Asa Norte, 405, se não me engano, já tem algum tempo, em que foi feita uma vistoria e a gente detectou que a capacidade de carga naquele edifício não permitia todos os apartamentos instalarem ar-condicionado, porque eles não eram individualizados, tanto na elétrica quanto na hidráulica, mas aqui falando especificamente de elétrica. Então, como havia um interesse comum de colocar ar-condicionado em vários cômodos até, né? Geralmente a gente quer um ar-condicionado em cada quarto, enfim. E aí a gente fez um laudo lá, junto com o engenheiro eletricista, e nós verificamos que seria necessário solicitar à SEB um aumento de carga instalada e a troca de todo o cabeamento. Se o comprador não fica sabendo disso antes, e esse é um gasto comum, então ele entra no rateio. Geralmente é feita uma taxa extra, né? Tanto para pagar o laudo quanto para pagar a construção. Isso entra no gasto aí do proprietário. É um investimento, evidentemente, mas gasta-se, né, para ter esse benefício em longo prazo. Muitas vezes há reformas em andamento, ou pelo menos já há intenção, ou o condomínio já aprovou uma reforma de fachada, colocar aquelas gradezinhas lá, aquelas grelhas para colocar os condensadores de ar-condicionado, e às vezes a gente compra o apartamento, não está sabendo, e 2, 3 meses depois é surpreendido com uma taxa extra até significativa. Então é sempre bom olhar esses pormenores também. Não, e olhar, eu nunca nem pensava nisso, assim, o que pode, o que não pode nesse condomínio, né? Exatamente, você é uma pessoa muito calorenta, comprar num lugar que não é permitido também é muito caixão, imagina. E foi no meu caso de alugar. A gente alugou o apartamento pensando, beleza, a gente instala o ar-condicionado. E aí a dona falou, não quero, não. Mas o condomínio deixa. O condomínio antigamente não deixava, ela ficou traumatizada. Apesar do condomínio liberar, ela não deixou. Assim, são essas coisas que a gente tem que ver antes. Sou calorento, que pode me afetar de um jeito ou de outro. É uma lista muito grande que a gente tem que fazer, imagina. E por isso que é interessante ter um profissional acompanhando, que já tem essa lista de cabeça, está careca de saber todos os pormenores de problemas que podem vir a acontecer, e não nessa época do ano. A gente comprou no inverno, a gente nem estava pensando nisso. Não tô nem aí para ar-condicionado. A gente começou a alugar imóvel em maio, junho, aí agora chegou o calorão que a gente falou assim, então vamos instalar. E aí não vai. Sabe uma comparação que eu faço com os meus clientes? Eu explico para eles. Geralmente, quando a gente vai comprar um carro, e não é um carro zero, a gente pede para fazer, né, para dar uma volta, fazer um test drive. O que a gente faz? A gente leva no mecânico da nossa confiança, bota no elevador, sobe ali, olha embaixo, o mecânico especialista dá uma olhada e tal, e ele dá a opinião dele se vale a pena comprar. Por que não fazer isso com apartamento? Para isso que serve arquiteto. A gente não consegue resolver o barulhinho lá no carro, mas a gente consegue muitas vezes trazer informações muito importantes e relevantes antes da pessoa tomar essa decisão econômica tão importante que é adquirir um imóvel, né? Nós chamamos isso, só recapitulando o que nós falamos na semana passada, de inspeção técnica. Então você pode procurar um profissional de arquitetura para fazer uma inspeção técnica, ele faz essa inspeção, ele bota por escrito, faz levantamento fotográfico, registra, né, a responsabilidade técnica no CAL dessa inspeção, e ele pode, inclusive, o adquirente, né, do imóvel pode até pegar essa inspeção como ferramenta de negociação com o proprietário para tentar ou incorporar algumas coisas, ou ter algum tipo de desconto, enfim, para trabalhar mais tranquilo e comprar sem medo o imóvel dos sonhos. Eu tinha um colega ouvindo o nosso programa na semana passada, e ele falou assim, Bárbara, tem que ser meio detetive também. O porquê? Ele, olha, começa a conversar com... Aí já é outros que dizem, começa a conversar com os vizinhos. Se é quase num condomínio vertical, vai lá nos vizinhos, bate na outra casa, conversa com o porteiro, conversa com não sei o quê, para entender a dinâmica também daquele lugar, né? E eu achei fenomenal isso, realmente, conversa com quem está ali no comércio, e como é que é seguro, é calor, é barulhento, tem o quê? Tem muita cigarra, no meu lá tem 1 milhão de pernilongos. Como é que é o dia a dia, assim, o que você gosta, o que você não gosta, para
antes de alugar, né? Assim, eu fiz muito isso com o meu. Não tive a sacada, infelizmente, de contratar na época, não te conhecia, de contratar um arquiteto lá para visitar, mas eu comecei a conversar com pessoas aleatórias na rua. Eu falei, oi, tudo bem? Você mora aqui nessa quadra? Então, o que você acha daqui? É barulhento? Não é? É violento? Não é? Enfim, faz um calor danado? Não faz? E eu fazer esse trabalho de detetive também ajuda muito, né? Se tem um problema com animal, né? Hoje é uma coisa que a gente sempre pergunta. Como é que é a relação aí com os pets, né? O pessoal acha ruim, cria caso, tem muita gente que tem cachorro e gato, o condomínio é pet friendly, né? Ele é amigável, assim, porque tem vizinho que, nossa senhora, o cachorro late, né? E já começa a reclamar, mas o cachorro late, bebê chora e acontece, isso, né? Acontece, eu achei sensacional. A minha vizinha foi lá, olha, tudo bem, olha, desculpa, eu mal tinha mudado, ela, desculpa aí, porque eu tenho um cachorro. Eu falei, ué, gente, qual o problema? Você tem um cachorro também, eu tenho um bebê aqui, então ela vai lá, desculpa pelo bebê? Não vou pedir desculpa, não. Acontece, né, de vizinho, mas é interessante você saber também todos os pormenores disso. E também essa questão de acabamento que pode ou não pode ser usado dentro do prédio, né? Também tem muito isso. Eu conheço muito prédio em Águas Claras que aí eu dou uma pessoa vai lá comprar, pensa em usar alguma coisa na fachada, no vidro, e não pode alguns tipos. Tem uma lista de material pré-determinado, umas que são cores pré-determinadas, tudo, inclusive até um pouquinho na estrutura do prédio, né? Tem fajona nisso também, né, Ricardo? Isso é muito comum em varanda, né? E em fachada, porque embora a varanda, o apartamento onde eu moro, por exemplo, tem uma varanda grandona e ela é descoberta, é um terraço. Então, tecnicamente, a parede daquela varanda está na minha casa. Mas como ela compõe a fachada do edifício, eu não posso colocar nada lá sem autorização do condomínio. Eu não posso, eventualmente, colocar um mosaico de ladrilho hidráulico porque eu acho lindo, porque isso desconfigura a fachada do imóvel. Então, há uma questão, inclusive, legal, né? Independentemente de condomínio autorizar ou não, que o proprietário não pode desconfigurar uma fachada. Sabe o que acontece muito? Vidro. Você troca o vidro por com uma película com uma cor diferente, um vidro fumê. Há condomínios que, inclusive, tem isso na sua assembleia, né? A cor da película que pode ser utilizada na fachada, porque senão fica parecendo sabe aqueles óculos que um é escuro e outro é claro, assim? Fica parecendo o Pantaleão lá do Chico Anísio, lembra? Aí fica complicado, a fachada meio caolho, assim, né? Então, a gente entende que faz parte da concepção geral do edifício. O proprietário ele tem autonomia total dentro daquilo que não interfere na estrutura, no funcionamento normal do edifício, do apartamento dele, fazer o que ele quiser, claro que respeitadas as normas de segurança, estrutura, carga e etc. Mas tudo aquilo que está em área comum tem que seguir as normas. Que interessante. Eu estava vendo um prédio também, inclusive com plantas, né? Que plantas que pode colocar ou não, se pesa, se não pesa. Eu acho, e tudo isso tem que estar na conta. Você é uma pessoa. Você acredita que eu fui proibido de colocar uma bandeira do Flamengo na minha varanda? Eu achei um absurdo. Eu quase me mudei, mas eu entendi. Falei, não, tudo bem, faz parte. Aí ficou acordado que ninguém pode botar a bandeira de ninguém ali. E tudo bem, se não pode o meu, não pode o do outro. Estamos combinados, né? Aí eu coloco no vidro, assim, né? Pra pelo menos quem estiver passando longe ver. Mas na varanda não pode colocar. É um absurdo um negócio desse, né, gente? Não dá. Ricardo, muito obrigada mais uma vez aqui no Extra 2. E só quem tiver dúvidas, se quiser bater papo, quiser entender melhor, suas redes sociais, onde qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, ou pelo WhatsApp Nova mesmo, que eu recebo a mensagem, ou pelas minhas redes sociais, no LinkedIn, Ricardo Meira, e no Instagram, @RicardoMeira_. Aproveitando, então, já deixa aí do WhatsApp Nova, 981484631. É lá também que você pode começar a tirar dúvida com o Ricardo e também concorrer a um par de ingressos para o Casa Cor. Se você perdeu, o Ricardo deu um passo a passo, como você ouvinte, que não é especialista em um super hiperblasta, assim, arquiteto que já está manjado de saber como aproveitar esses festivais, esses eventos, né, de arquitetura, para você entender melhor esse evento, como você aproveitar muito bem. E você também, se você for arquiteta, começando agora, quiser fazer networking, ele deu passo a passo, tá lá no nosso Instagram e também no YouTube, Nova Brasil FM Brasília. Corre lá e concorre. E você concorre a um par de ingressos pro Casa Cor, só mandando seu nome e sobrenome pro WhatsApp Nova, 981484631. Se você tá dirigindo, não consegue anotar esse telefone, vai lá no Insta, Nova Brasil Brasília, que você já tem esse telefone e outras informações riquíssimas para começar muito bem essa semana. Ricardo, valeu mais uma vez aqui no Mesa para Dois. Valeu, até segunda.